se dará obrigatoriamente pelo Senado Federal, que escolherá entre todos os oficiais da ativa do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, sendo eles de qualquer patente, monarca do Brasil, chefe de Estado do Brasil. Que bom que você nos assiste. O WTV é um canal de entrevistas, músicas, fatos e eventos. Marinha, Exército e Aeronáutica serão beneficiados na restauração da monarquia. Parágrafo 1º. Se os titular e o seu sucessor imediato não forem aprovados pelo Senado Federal ao cargo de monarca do Brasil, então, seja qual for, ou ambos, eles receberão pensão vitalícia no valor de metade do salário do primeiro-ministro e terão o direito de residirem nas residências monárquicas oficiais. Após isto ter ocorrido, o Senado ficará livre para escolher em toda a família monárquica oficial, até o parentesco de terceiro grau com relação ao titular, aquele príncipe que melhor se adeque à função de monarca, isto sem obrigatoriedade de seguir a linhagem sucessória direta. Parágrafo 2º. Os fatores impeditórios aos herdeiros à ascensão ao cargo de monarca do Brasil são: a linha A. Não poderão ter vivido a infância no exterior, desde a idade de 3 anos e meio até 11 anos e 11 meses. A linha B. Não poderão ser do sexo feminino, isto é, as princesas, que são as mulheres que têm parentesco até o 2º grau com relação ao titular da Casa Monárquica, elas não poderão ascender ao cargo de monarcas. Porém, seus filhos o poderão, se atenderem aos requisitos necessários e forem escolhidos pelo Senado Federal. A linha C. Não poderão ser monarcas e nem entrarem na linha sucessória os filhos e filhas bastardos ou os frutos de namoro antes do casamento civil oficial, isto é, nem estes filhos ou filhas e nem os seus descendentes poderão entrar na linha sucessória. Apenas os filhos legítimos, após casamentos oficiais, entrarão na linha sucessória. A linha D. É impeditório à sucessão e mesmo sujeito à destituição do cargo de monarca, se esse titular ou seu sucessor, se o caso, residirem no exterior. Então, eles serão impedidos de ou destituídos do cargo, salvo se for por tempo limitado e assim para propósito justificável. Parágrafo 3º. Os fatores favoráveis à escolha para ser o sucessor do monarca titular são: a linha A. É favorável à sucessão monárquica ser do sexo masculino, ter nascido no Brasil ou mesmo nascido no exterior, ter passado toda a infância no Brasil, desde a idade de 3 anos e meio até os 11 anos e 11 meses, e ter parentesco até o 3º grau em relação ao monarca titular a ser sucedido. A linha B. É favorável à sucessão os nascidos de casamento oficial, mesmo se a mãe não for originária de famílias dinásticas,
mas o pai o sendo até o parentesco de segundo grau com relação ao titular, ou então filho de mãe com parentesco até o segundo grau com relação ao titular, mesmo que o pai não pertença a nenhuma família dinástica. Parágrafo 4º. Os fatores que garantirão a então sucessão ao cargo de monarca do Brasil são: a linha A, ser do sexo masculino e ter cursado ou ser cadete do curso de formação de oficiais do Exército na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, RJ, que, quando desta formatura, receberão o título de Príncipe da Guanabara, se ainda o tal sucessor não tiver já ascendido a titular. A linha B, ser parente ao mais próximo possível do então titular a ser sucedido, isto é, até o terceiro grau de parentesco, ou seja, o sucessor da linhagem direta com a qualificação militar acima garantirá o predomínio à sucessão. Parágrafo 5º. E os fatores que afastarão o titular ou seu sucessor ao cargo de monarca do Brasil são: a linha A, serão afastados os que residirem no exterior e os viciados em drogas ilícitas. A linha B, serão afastados aqueles que forem ou se tornarem incapazes mentalmente para o exercício do cargo, isto comprovado por laudo de junta médica, endossado pela Suprema Corte e concluído pelo Senado Federal. E também serão afastados os que se tornarem devassos sexualmente. A linha C, serão afastados o titular ou seu sucessor, este após ascensão simbólica, se o caso, os que completarem 80 anos de idade, assim com aposentadoria compulsória no valor de 75% do salário do primeiro-ministro em atividade. A linha D, serão afastados do cargo de monarca do Brasil quando houver renúncia do titular ou do seu sucessor imediato, se o caso, mas esta renúncia não poderá ser feita para os membros diretos da própria família e nem para seus parentes, isto é, o então titular ou seu sucessor imediato só poderá renunciar para si mesmo, mantendo os demais familiares sem nenhuma mácula desta decisão individual. Parágrafo 6º. E os fatores que determinarão a extinção da atual casa monárquica ou outra qualquer que possa vir a sucedê-la, assim como os fatores que nortearão a escolha de uma nova casa monárquica, serão: a linha A, a extinção da casa monárquica poderá ser por renúncia de todos os príncipes propostos a titular, um a um, até se extinguirem todos. Isto até o terceiro grau de parentesco com o então titular do cargo de monarca do Brasil. A linha B, a extinção da casa monárquica poderá ser devido ao titular, então a ser sucedido, não possuir parentes do sexo masculino,
até o 3º grau de parentesco, ou mesmo estes existindo, se eles não tiverem as condições mentais para assumirem esse cargo de monarca. Isto em conformidade com as avaliações do Senado Federal, mas podendo ser questionadas com pedido de avaliação de junta médica e o endossamento da Suprema Corte. A linha C. A escolha de uma nova casa dinástica se dará obrigatoriamente pelo Senado Federal, que escolherá entre todos os oficiais da ativa do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, sendo eles de qualquer patente, assim buscando aquele oficial que melhor preencha os requisitos ao cargo hereditário de monarca do Brasil, chefe de Estado do Brasil e defensor perpétuo do Brasil. Adquira o livro O Desafio Marchador, agora com os novos capítulos. Como ganhar dinheiro e como empregar o dinheiro ganho e ficar rico. E mais, tudo sobre cavalos e cuidados com a fazenda. São 75 fotos e ilustrações, 192 páginas. Adquira logo esta maravilhosa obra literária. Ligue já!